Estava assistindo televisão quando me peguei refletindo. Por que existe tanto mal no mundo? Guerras, fome, injustiças. Será que o que os evangélicos dizem é verdade? Será que Satanás realmente age contra Deus tentando destruir sua criação? Ou será que há algo muito maior por trás disso? Se Satanás fosse o inimigo supremo, por que Deus, sendo onipotente, simplesmente não o eliminou desde o princípio? E mais, por que a Bíblia mostra momentos em que ele parece atuar com a permissão de Deus? Isso me fez mergulhar em uma pesquisa profunda. E o que descobri pode mudar totalmente nossa visão sobre o assunto. Se analisarmos as Escrituras, vemos que Satanás não age por conta própria. No livro de Jó, por exemplo, ele pede autorização a Deus para testar a fé de um homem justo. Isso significa que ele é apenas uma peça dentro do plano divino? Outro detalhe interessante é que no Novo Testamento, Jesus chega a chamar Pedro de Satanás quando diz: "Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço." Mateus 16, 2, 3. Isso quer dizer que Satanás não é um ser fixo, mas um título para aqueles que representam o desafio e a tentação? Será que, em vez de ser um inimigo declarado de Deus, Satanás na verdade cumpre um papel necessário na evolução da humanidade? Se for assim, toda a visão que temos sobre o bem e o mal pode estar errada. Se analisarmos outras passagens bíblicas, veremos que a figura de Satanás sempre aparece cumprindo um papel essencial: testar, questionar e separar os que são verdadeiramente fiéis daqueles que apenas dizem ser. Em Lucas 22, 31, Jesus diz a Pedro: "Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo." Essa passagem sugere que Satanás age como um filtro, separando aqueles que realmente estão preparados para a caminhada espiritual daqueles que ainda precisam amadurecer. Mas se ele apenas cumpre essa função, então ele realmente seria um inimigo de Deus ou apenas um executor da justiça divina? Outro ponto intrigante surge no Apocalipse, onde é dito que, no final dos tempos, Satanás será derrotado e lançado no lago de fogo. Mas se Deus é onipotente, por que permitiria que ele continuasse agindo até o fim dos tempos? Será que Satanás ainda tem um papel a cumprir? Na tradição judaica original, o termo Satã não se refere a um ser maligno absoluto, mas a um acusador, um adversário que questiona e testa. Isso se alinha com a visão de que Satanás pode não ser um opositor direto de Deus, mas sim um elemento necessário no plano divino para garantir que os justos sejam realmente justos. Isso levanta uma questão fundamental. E se o verdadeiro inimigo da humanidade não for Satanás, mas sim a ignorância espiritual? E se a luta não for entre Deus e o diabo, mas entre a consciência e a ilusão? A resposta pode estar dentro de cada um de nós. Afinal, o verdadeiro teste da fé não está apenas na devoção, mas na capacidade de enxergar além das aparências. E você, depois de tudo isso, ainda vê Satanás como um inimigo de Deus ou como um agente do próprio Criador? Se olharmos para outras tradições espirituais, encontramos conceitos semelhantes ao papel que Satanás desempenha na Bíblia. No hinduísmo, por exemplo, há deidades que representam tanto a destruição quanto a renovação, como Shiva, que destrói para permitir o nascimento do novo. Na Umbanda e no Candomblé, Exu é muitas vezes mal interpretado, mas na verdade é um mensageiro divino, o Senhor dos Caminhos, que tanto testa quanto abre portas. Se aplicarmos essa lógica a Satanás, podemos enxergá-lo não como um ser maléfico absoluto, mas como um mecanismo divino que impulsiona a evolução espiritual da humanidade. Ao longo das Escrituras, vemos que ele sempre aparece como aquele que questiona, desafia e coloca o ser humano diante de suas próprias fraquezas. Mas sem esses desafios, como alguém poderia crescer espiritualmente? Além disso, há um detalhe pouco discutido. Satanás não é descrito na Bíblia como governante do inferno. A ideia de um diabo com chifres reinando sobre um mundo de fogo vem mais da literatura medieval e da cultura popular do que dos textos sagrados. No próprio Apocalipse, Satanás não tem um trono. Pelo contrário,
ele também será julgado e destruído no final dos tempos. Se ele fosse o grande inimigo de Deus, por que não foi eliminado desde o princípio? Isso nos leva a uma reflexão ainda mais profunda. Satanás poderia ser um professor oculto, aquele que nos força a olhar para dentro de nós mesmos? Se pensarmos no simbolismo, ele representa as tentações do mundo material, o ego, o orgulho e a ilusão do poder. Mas ao resistirmos a esses testes, nos tornamos mais fortes. Muitos sábios espirituais ao longo da história disseram que o verdadeiro inferno não é um lugar físico, mas um estado de consciência. E se o verdadeiro papel de Satanás fosse nos confrontar com nossos próprios medos e fraquezas, para que possamos transcendê-los? Talvez a maior lição disso tudo seja que o mal, muitas vezes, é apenas uma ilusão criada pela nossa própria ignorância. E que no fim das contas, luz e escuridão podem ser apenas dois lados da mesma moeda dentro do plano divino. Agora eu te pergunto, será que Satanás sempre foi um opositor de Deus ou apenas uma peça essencial dentro do jogo da criação?